A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz dos senhores, pastores, obreiros, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus. Amado, hoje é dia 20 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus no livro de Apocalipse, e eu vi que Deus, ele dedica a bondade dele às igrejas. Veja bem, a revelação de Jesus Cristo a João para dizer à igreja. Eu vou estar lendo Apocalipse 1, do versículo 4 ao 8, e depois nós vamos falar meditar naquilo que Deus nos concedeu. Amém? Dedicadora às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz vos outros da parte daquele que era e que há de vir. E da parte dos 7 Espíritos do Senhor se acha diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Senhor. O Espírito Santo, tu dê palavra ao nosso coração, nossos lábios, para transmitir aos corações da igreja, dos ouvintes, para a glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e pastores, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu quero vos dizer uma coisa. Com muito amor que eu tenho para com a igreja, que eu transmito a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Como Deus em Cristo Jesus ama a igreja. Os pregadores de Apocalipse cometem um pecado em não pregar a palavra como é. Para ensinar a palavra de Deus tem que ter coerência no coração, na mente e na alma. Para mostrar para a igreja um buraco, tem que mostrar a ponte. Para mostrar para a igreja o muro que está preparado, tem que mostrar a porta que está aberta. Então Jesus Cristo enviou seu anjo a João. Eu fiquei meditando que Deus não se preocupa com o profeta. Do profeta cuida ele, Deus. Deus se preocupa com a igreja. Por isso João estava na ilha chamada de Patmos, porque Deus não chama um pastor, ou a mim, ou a outro qualquer, para o seu trono, para dar a ele autoridade ou estratégia da Bíblia para a igreja, para ganhar as almas. Veja bem, Ezequiel, quando Deus deu a ele os dons, ele estava repenecente, Deus chamou ele e disse: vem cá, Ezequiel, desce, lá no vale eu falarei contigo. E Deus deixa o seu trono
e desce ao vale para falar com o profeta. O profeta está no vale. Quando Jesus Cristo tinha que transmitir palavra para a igreja, ele enviou João à ilha chamada de Pátimo. Os homens queriam matar, mas Deus aqui não vai morrer. O óleo é só para ungir, fervendo para entrar mais no corpo. Agora, João recebe a revelação e o encargo de levar a palavra às 7 igrejas que estavam na Ásia. A graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, da parte de Deus. Como o Apocalipse é um livro que é só cajado, é o livro quando prega, a pessoa vê o inferno e ele ou se converte ou ele vai para o inferno. Não. A igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro. A igreja é propriedade de Cristo. Satanás tem enviado anjos maus. Os demônios estão aí para perseguir a igreja, isto é evidente. Mas o Senhor enviou anjos para guardar os seus. Enviou a profecia, os profetas para falar com a igreja dificuldade. Mas lembra, igreja, que estão na Ásia, graça e paz vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, é o Pai Todo-Poderoso, da parte dos 7 Espíritos de Deus, que se acha diante do seu trono. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã? Você já imaginou o amor de Deus? Ele está dizendo para mim, para ti. Neste mundo tem aflições, tem luta, tem muito pecado neste mundo. Tem muitas perseguições, muitas calúnias, muitas enfermidades. Mas a graça e a paz avisa para a igreja da Ásia. A graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é o Deus Todo-Poderoso, e que era o Deus Criador, e que há de vir, que é o Deus Jesus Cristo, da parte dos 7 Espíritos que se acha diante do seu trono. Porque Deus em Cristo Jesus sabia que a igreja teria que enfrentar dificuldade. Então Deus enviou essa palavra. Quando você medita no versículo 4 de Apocalipse, você vê a graça e a paz da parte daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, para você e eu nós suportarmos. 5. E da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, da parte de Jesus Cristo, aquele que é fiel testemunha do Pai. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada seria feito. Amados e queridos irmãos, Ele é o primogênito dos mortos, foi o primeiro. Ele é o primogênito dos mortos. E o soberano dos reis da terra, entre todos os reis, ele é o soberano. Por que ele é o soberano do rei da terra?
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, você está vendo que você foi liberta dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Medite no Apocalipse, o cuidado que Deus tem. Porque você imagina você entrar em uma mata que tem ursos, leões, feras, serpentes, sem você saber o que tem na frente. Você tem que lutar com leões, com onça, com urso, com todo tipo de serpente. Pode morrer se Deus em Cristo Jesus não mandar o profeta dele falar com você. Nesta batalha terás luta, nessa batalha terá perseguição, nessa batalha você é caluniado ou caluniada. Perdoa aqueles que te perseguirem e caluniar. Perdoa aqueles que quiserem te matar. Porque no final desta vida está marcado no livro a sua tristeza, a sua angústia, a dor, as necessidades que você passou neste mundo pelo amor do Pai, pela fidelidade em Cristo Jesus, pela palavra. Porque Deus em Cristo, Ele fez, Jesus Cristo deu testemunho. Ele é o primogênito dos mortos. Aonde está, Ele foi ressuscitado. Se Ele foi ressuscitado, Ele ressuscitará a você, minha irmã, meu irmão, a mim e a nós. Os nossos pecados já foram perdoados. Como você sabe, minha irmã e meu irmão, que você foi perdoado os seus pecados? É assim, quando você erra, você fala, eu errei. Ou quando você vive pecando sem conhecer a Jesus, tudo é normal. Quando Jesus Cristo, com teu sangue, nos purifica de todo o pecado. Está entendendo? De todo o pecado. Jesus Cristo falou. Ele nos liberta do pecado. Aí, cada dia que nós vivemos, nós continuamos no mundo de pecado, no mundo de dificuldade, no mundo que só Deus e Jesus Cristo sabe que nós somos pó e cinza. Mas como foi perdoado os nossos pecados, cada dia que nós pecamos, aí para você ter certeza que você foi perdoado, perdoada, é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando você peca, você chega na sua casa, baixa o seu joelho no chão e diz, Senhor, me perdoa, eu pequei. Por que você diz que pecou? Porque agora você é nova criatura. Você foi perdoado dos pecados passados. E quando a pessoa bebia, amanhã amanhecia com ressaca. Ia para o baile, amanhã amanhecia todo machucado ou machucada. Saía com um e com outro. Era o normal do homem e da mulher. Hoje, quando Jesus Cristo, com seu sangue, perdoou, purificou, agora você é a nova mulher, eu sou o novo homem. Quando nós pecamos, o Espírito Santo fala para mim ou para você, ó, você pecou. Você sabe que você é perdoado, seus pecados, você não pode pegar mais. Você dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa. Isso é a certeza que você tem, que você é salvo, que você é salva, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Está entendendo? A diferença é essa. Quando a pessoa está no mundo bebendo, jogando, prostituindo, nada é pecado. Eles não ignoram, não entendem que é pecado.
Isso é normal. Mas quando nós somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos libertos, o pecado que nos chega tão de perto, cada vez que nós fracassamos, nós pedimos ao Senhor o perdão. Versículo 6. E nos constituiu reinos, a igreja é reinos, sacerdotes para Deus, para o seu Deus e Pai. É com o sangue dele, o amor dele. Você já imaginou, irmão? Medite nesse versículo. Jesus Cristo constituiu você, minha irmã, eu, nós, reino seu, constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para ele nos fez reino de Deus, Jesus Cristo, com o seu sangue. Ele nos fez sacerdote para Deus, o Pai dele. Nós fomos feitos santos, sacerdotes, reinos celestiais por Cristo Jesus. Você imagina o amor que Deus tem para com a igreja, o cuidado que Jesus Cristo tem. Por isso os anjos são enviados para guardar. Por isso Deus preparou em Cristo Jesus a pessoa de João e levou para a ilha de Pátimo. Minha irmã, quando você disser que está sofrendo, incompreendida com as palavras que você fala, medite nessa passagem. Você foi feito sacerdotisa para o reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus aqui na terra, feita por Jesus Cristo. Sacerdotisa, sacerdote santo. Então é evidente que o inimigo das nossas almas, os inimigos do reino de Deus, que é o reino das trevas, vai vir os seus anjos para te derrubar. Mas você foi perdoado no versículo 5. Foi liberto pelo sangue do Senhor de todos os pecados. E quando fracassar no dia de hoje, lembre que o Senhor mandou esta palavra. Você está caído, você está caída, está triste, você pecou, mas tem joelho e um coração e os lábios para pedir: Pai, perdoa. Tem misericórdia de mim. Eu não sou um homem normal. Eu sou sacerdote do Altíssimo, tentado, perseguido, caluniado, sofrendo as lutas como João sofreu na ilha de Fátima. Mas é por isso que Deus, em Cristo, se revela a sua bondade em meu favor e no seu favor. Medite muito bem, minha irmã, no reino sacerdotal, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Está falando a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Foi Jesus Cristo quem nos fez, nos constituiu reino, sacerdotes ao seu Deus e Pai. Não foi outra pessoa quem te chamou, meu irmão e minha irmã. Você está entendendo por que as lutas que você enfrenta? Você está se entendendo, minha irmã, porque a angústia da alma, as necessidades, porque você é uma sacerdotisa do Senhor. Você é parte do reino celestial, constituído esse reino sacerdotais,
sacerdote para o seu Deus e Pai. Foi Cristo quem te amou, que confiou em você, meu irmão e minha irmã, que confiou em mim e em nós, para que nós fôssemos reino e sacerdotes para Deus o Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse a Ele é Cristo Jesus, que deu a sua vida para nos fazer reino, sacerdotes ao Pai. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, é o próprio Jesus, e todo olho o verá, todo olho o verá. Está dizendo para a nação de Israel, para o mundo que ignora hoje, até quantos o transpassaram, os que transpassaram a ele, verão os seus olhos, e toda a tribo da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele virá, o Cristo Jesus virá nas nuvens, e mandou João avisar para a igreja. Igreja, você, baseando na palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, seja humilde, seja consciente que você é templo e morada do Espírito Santo, que você é morada do Espírito Santo. Esse reino habita em você, em mim e em nós. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Eu sou um sacerdote do Senhor. Temos fraqueza. Com certeza, João sentia dor, aflição. Ele não tinha um companheiro na ilha chamada de Pátimo, para conversar, para chorar, para lamentar as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades. E Deus deixa ele lá preparado, está guardado. Quando chegar a morte, o Senhor passa a morte. Ele, antes de ir para a ilha de Patmos, foi lançado, segundo os historiadores, num tacho de azeite fervendo. Chegou a morte, ele está sofrendo na prisão e vai ser lançado. A morte chegou, mas a vida chegou na frente da morte. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, se Deus te chamou para transmitir a palavra, faça isto com amor. Reconheça suas fraquezas, suas limitações, mas ame mesmo o seu semelhante. Eu não peço que você me compreenda, eu não peço que você me aceite, eu peço que você compreenda a bondade do Espírito Santo, o amor de Deus Pai e do Senhor Filho Jesus para contigo, para comigo, para conosco. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento. Nós temos a vida eterna garantida pelo amor de Jesus Cristo. Não deixe a igreja, não deixe Jesus. Se você pecar, aleluia. A Bíblia não disse para você ir a público falar que você pecou. Confesse o seu pecado. Confessar é para uma pessoa, porque Deus já sabe. E esta pessoa vai clamar ao Senhor com você. E esse momento que você está confessando, está chamando a atenção daquele outra pessoa, que ele também é fraco, comete pecado, mas faz tanta parte do reino de Deus quanto você. É sacerdote como você, um sacerdote, uma sacerdotisa. Não deixe Jesus Cristo
porque Jesus Cristo em breve virá nas nuvens e todo olho verá. Eu não quero que você, irmão, e eu, nós, vejamos o Senhor Jesus Cristo sem a salvação. Até quantos que ultrapassaram e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Certamente, amém. O cuidado de Deus para com a igreja, comigo e com você, meu irmão, é muito grande. Jesus Cristo preparou João durante 3 anos e meio. E quando subiu ao céu, deixou João aqui até que ele voltasse para transmitir a revelação do Apocalipse. Meus amados, a Bíblia é bem clara. Nem tudo que Jesus Cristo fez está escrito. Nem tudo que ele falou está escrito. As revelações continuam. E mandou colocar para que nós pudéssemos examinar o Apocalipse. O Apocalipse é o amor de Deus. Está dizendo, a enfermidade é triste, é dolorosa, mas tem cura. Eu sou a cura. O versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você está imaginando quando se fala de Jesus Cristo? Você está falando do próprio Deus. Mas quem morreu e fez de nós reinos sacerdotais para o Pai foi Jesus. O Deus encarnado, porque o Deus Espírito não poderia morrer, mas ele veio na carne. Na carne ele sofreu, amou, viu o sofrimento, foi tentado, reconheceu as tentações e viu as limitações da humanidade para enfrentar as tentações demoníacas de anjos caídos. Só o sangue dele para purificar. Tudo isso que ele fez, ele disse, tem de colocar anjos para guardar a minha propriedade, a igreja. Por isso tem anjos para guardar a igreja. Aonde você vai, minha irmã e meu irmão, ali tem um anjo. Por isso que eu falo, você precisa conversar, desabafar as suas fraquezas, o pecado que você cometeu, não fala para a sociedade, porque escandaliza alguém. Ora a Deus que ele coloca um homem ou uma mulher de alma pura, reconhecendo que é falho, que nem você, que ama a alma como você ama, para ouvir, chorar com você e não te condenar, porque Jesus Cristo não condenou. E ele fez de você e de mim reino e sacerdotes para o Pai. Agora ele está dizendo quem é ele. Eu sou o Alfa, esse que deu a vida é o mesmo, o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é e que era. Está entendendo? Eu sou Jesus que sou, que sou, mas sou o Deus que era, que há de vir, sou eu mesmo, o Todo-Poderoso. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? O amor de Deus para com a igreja, como Deus te ama. O Apocalipse é um livro para ser estudado, meditado e transmitido para a igreja com o amor de Deus. Quando ele diz do pecado, é com muito amor que ele diz, quem estiver assim ficará de fora. Lá no meu reino, vocês são um sacerdote santo. Não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua irmã, não fale mal do seu pastor. Pastores, ame as ovelhas.
Busca Deus, porque Deus tem um negócio e tem um prêmio para nos entregar naquele dia. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse mundo, essa nação. Estarei orando. Se você crê, Jesus vai curar e vai te libertar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra entre no coração deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, adolescente, desse pastor, desse obreiro, do amigo e da amiga, Pai. Deus, cuida dessa nação. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço. Cuida da igreja, cuida da família, cuida da minha casa, da minha família, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de chamar o teu filho, em o nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.